Então, gente, vamos então à nossa aula. Pegue aí o caderninho, pegue o seu papel, pegue a sua canetinha. Vamos lá para a nossa aula. Vamos entender primeiramente o que é frase. Frase é tudo que tem sentido. A frase pode ser uma palavra, podem ser duas palavras ou mais. A frase pode ter verbo ou não. Então, por exemplo, oi. Oi é uma frase. Frase é tudo que tem sentido. Eu te amo também é uma frase. Ficou bem claro? Frase é tudo que tem sentido. E lembrando, quando a frase apresentar ali o verbo, aí nós teremos uma frase verbal, porque dentro dela ali nós temos um verbo. E aí nós teremos o período. Quando eu falo em período, eu falo na presença de verbo, eu falo da presença de verbo, presença de oração. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho um período simples. Se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto. Legal? Por exemplo, eu te amo. Amo é um verbo, período simples. E é uma frase também, porque, gente, tem sentido. Agora, eu te amo e quero me casar contigo. Note que nós temos o verbo amar e nós temos o verbo aí casar-se, né? Quero me casar. Temos dois verbos, período composto. Então, período simples, um verbo. Período composto, dois ou mais verbos. Frase é tudo que tem sentido. A frase pode ter verbo ou não. Grave também que todas as vezes que eu falar em oração, eu estou falando de verbo. Se existe oração, existe verbo. E a oração, ela vai determinar a quantidade de período. Se eu tenho uma oração, é a mesma coisa que um período simples. Se eu tenho duas orações em tese, é a mesma coisa que período composto. Ficou bem claro? Certinho? E gravem, período simples período simples é a mesma coisa que oração absoluta, certo? Agora, professor Léo, o período composto, nós temos uma coordenação, é quando uma oração não depende da outra. Por exemplo, eu estudei, vírgula, não passei na prova. Eu estudei, tem sentido. Não passei na prova, tem sentido. Isso é chamado de oração coordenada, quando uma não depende da outra. Ficou claro? Agora, o que seria subordinada? Eu tenho um período composto, só que uma oração vai depender da outra. Por exemplo, quando eu cheguei, vírgula, ele estava chorando. Qual frase tem sentido? Qual oração tem sentido? Ele estava chorando. Isso aí, gente, é uma oração principal. Agora, quando eu cheguei, já é uma oração subordinada, uma oração que depende de uma outra para que haja sentido. Ficou bem claro, gente? Bem legal? Então, vamos à nossa resposta. Jogamos em um campo perto do cinema. Depois fomos para casa. Nós temos o verbo jogar e o verbo ir. Nós temos dois verbos. Logo, não pode ser um período simples, porque se eu tenho dois verbos, eu tenho quantas orações? Eu tenho duas orações. Também não pode ser a letra C. Apresenta três orações? Não, apresenta duas orações. E agora vamos. É um período composto? É um período composto. Ele é coordenado? Vamos ver? Jogamos em um campo perto do cinema. Ponto final. Tem sentido? Depois fomos para casa. Tem sentido. Perceba que uma oração não depende da outra. Isso é chamado de oração coordenada. Agora, não existe aí, galera, oração subordinada. Por isso a letra D está fora. Logo, o nosso gabarito é a letra B de bola. Apresenta duas orações. Gabarito, letra B. Então, vamos lá agora. Olha, sujeito. Vamos primeiramente entender. Sujeito é a palavra que comanda o verbo. Sujeito é a palavra que comanda o verbo. Por exemplo, o Léo estava estudando português. Quem estava estudando? O Léo. O Léo é o sujeito. Se eu falasse,
os meninos chegaram. Quem é que chegou? Os meninos. Então, sujeito é a palavra capaz de comandar o verbo. E para você identificar o sujeito, normalmente você vai ao encontro do verbo. O verbo vai identificar quem é o sujeito. Ficou bem claro? Então, o sujeito, para eu encontrá-lo, eu tenho que encontrar o verbo. E aí, vamos lá. Em um caso, nós não encontraremos o sujeito pelo verbo, que é o sujeito inexistente, ou também chamado de oração sem sujeito. Legal? Quando é que ocorre, professor Léo? Com o verbo haver, no sentido de existir. Havia pessoas, haverá pessoas, há pessoas. E também com o verbo fazer. Fazer no sentido de tempo decorrido, tempo que se foi, tempo passado. E lembre-se de que também, nesses dois casos, no verbo haver e no verbo fazer, eles ficarão sempre no singular, jamais no plural. Não posso falar fazem 80 dias, é faz. Houveram 2 acidentes, é houve. Então, oração sem sujeito é a mesma coisa que sujeito inexistente. Inexistente quer dizer que não existe o sujeito. Ficou bem claro, gente? Bem explicado? Ok? Agora, nós temos o sujeito simples ou sujeito determinado. É aquele sujeito que aparece na frase. O menino estudou português. Ache o verbo. Vamos questionar o verbo. Fazer o papel de mulher. Mulher adora questionar, perguntar. Então, vamos perguntar quem é que estudou? O menino. O menino é o sujeito. Temos um sujeito, sujeito simples. Ficou bem claro? E se o sujeito aparece na frase, ele também é chamado de sujeito determinado. O indeterminado, gente, já é aquele que não aparece, já é aquele que não consegue aparecer ali na frase. Por exemplo, o verbo fica no plural e ocorrerá com o pronome eles. Por exemplo, falaram de você. Quem é que falou? Eles. Note que não apareceu na frase. Então, no sujeito indeterminado, ele não aparece na frase. O sujeito determinado, o sujeito simples, ele aparece na frase. Ficou bem claro, gente? Legal? Olha só, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o verbo. E o verbo ali, o primeiro é o faz. Faz dias. O faz está no sentido de tempo decorrido. Ficou em tempo decorrido, no sentido de tempo decorrido, nós teremos sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Legal? Faz 1 ano, faz 2 anos, faz dias, faz meses. Então, você já sabe que a primeira ali, o primeiro verbo é inexistente. Tchauzinho para a letra B de bola. Agora vamos para o segundo verbo, vi. Sempre você vai identificar o verbo e vai questioná-lo. Quem é que viu? No caso, eu. Note que o eu aparece na frase. Como ele aparece, nós teremos sujeito simples. E se ele aparece e eu consigo identificá-lo, é chamado também de sujeito determinado. Eu vi ele passar, certo? Perceba que esse o equivale ao pronome ele. Eu o vi passar. Eu só estou traduzindo aqui, né, para ficar mais claro para você. Eu o vi passar, eu vi ele passar. Ficou claro, gente? Gabarito, então, letra A de amor. O verbo fazer, tempo decorrido, fica sempre no singular, sujeito inexistente, que também pode aparecer na sua prova como oração sem sujeito. Isso, gente, também vai ser chamado de verbo impessoal. Anote aí. Verbo impessoal é aquele verbo que não tem o sujeito. E determinado porque ele apareceu na frase gabarito, letra A. E aí, ficou bem claro, bem explicado. Vamos então para a próxima questãozinha. Vamos colocar aqui. Ótimo. Galera, vamos lá a mais uma questão.
Olha só, sujeito inexistente, eu já falei para vocês que é aquele que não aparece, porque ele não existe. Legal? Inexistente, que é a mesma coisa que sujeito o quê? Oração sem sujeito. Vai ocorrer com o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, e outra coisa, com verbos que expressem fenômeno da natureza. Chover, nevar, ventar, certo? Mas, cuidado, em regra, esse verbo tem que ficar no singular. Se o verbo não estiver no singular, então não é sujeito inexistente. Ficou bem claro? Certinho, galera? Sujeito indeterminado, em regra, ocorre com pronome reto eles. Mas lembrando, não pode aparecer na frase. Se tiver uma frase, eles saíram, eu tenho ali sujeito simples. O sujeito indeterminado não aparece na frase. Ficou claro? Não aparece. O eles fica escondido. E como é que nós vamos identificá-lo? Por meio do verbo, certo? Por exemplo, chegaram cedo. Quem é que chegou? Eles. Sempre que você quiser encontrar o sujeito, você tem que identificar o verbo e questionar o verbo. Certinho, gente? Legal? Então, vamos lá. Sujeito desinencial. Léo, nunca ouvi falar. Anote aí. Desinencial é o famoso sujeito oculto, que também pode ser chamado de sujeito deverbal ou sujeito subentendido. Olha só, gente. Então, vamos lá. Oculto, desinencial, deverbal ou sujeito subentendido. E existe mais um outro nome que já caiu em várias provas e você não vai mais errar, que é o sujeito elíptico. A mesma coisa. Esses 5 elementos equivalem, claro, ao sujeito oculto. Léo não sabia. E quando é que vai ocorrer sujeito oculto? Com os pronomes retos. Eu, tu, ele, nós e vós. Eu, tu, ele, nós e vós. Escondidos. Onde? No verbo. Falei com você. Quem é que falou? Eu. O verbo identifica o sujeito. Fomos embora. Quem é que foi? Nós. Nós fomos. Ficou bem claro? Então, sujeito subentendido é o sujeito que se esconde no verbo, chamado de oculto, chamado de desinencial. Ele também não aparece. Anote, desinencial, indeterminado, inexistente, são sujeitos que não aparecem na frase. Porque no inexistente, porque não existe. No indeterminado e no oculto, ele está escondido. Ficou claro? Sujeito simples, gente, é aquele que aparece na frase. E como é que eu vou identificá-lo? Fazendo o papel das mulheres, que é o quê, galera? Questionar, perguntar. Por exemplo, chegaram os livros agora. Ache o verbo, chegar. Vamos questionar. Chegou o quê? Os livros. Os livros ali, no caso, é a nossa resposta, o nosso sujeito. Mas, professor Léo, o sujeito pode vir antes? Pode. Pode vir depois? Pode. O sujeito também pode vir afastado? Também pode vir afastado do verbo. Tira da sua cabeça que o sujeito tem que vir antes do verbo. Ele pode vir. Posso falar, os livros chegaram ontem. Chegaram os livros ontem. Chegaram ontem os livros. Ficou bem claro? E o sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo, uma palavra importante. A gramática simplificada é muito boa. Quem que é boa? A gramática. Legal? Esse A de artigo simplificada entra também como o sujeito, mas eu tenho um núcleo aí apenas. Combinado, galera? E o sujeito composto, o nome já fala, compõe-se de mais de dois ou mais. Por exemplo, chegaram o aluno e a aluna. Vamos perguntar ao verbo. Quem é que chegou? O aluno e a aluna. Logo, 2 sujeitos, sujeito aí no caso composto. Ficou bem claro?
fiz uma pincelada boa para vocês. Legal. Vamos à nossa explicação, então? Na oração, porque tem que ter verbo. Falou em oração, falou de verbo. Choveram aplausos para ele. Para você identificar o sujeito, você tem que primeiro achar o verbo. Chover, que está ali no plural. Ficou bem claro? E vamos às nossas dicas. Vamos primeiramente usar a eliminação. Chover está no plural. Choveram não pode ser inexistente. Porque inexistente, verbo fica no singular. Fenômeno da natureza, o verbo haver e o verbo fazer. Ficou bem claro? Tchauzinho para a letra A. Próxima. Choveram, nós vamos questionar o verbo. Vamos perguntar, choveram o quê? Ou choveu o quê? Tanto faz, plural ou singular. O importante é você usar esse método que eu estou lhe ensinando. Perguntar. Aplausos. Aplausos choveram. Opa, identifiquei o sujeito. Então, não pode ser indeterminado e nem pode ser desinencial, porque esses dois sujeitos, eles ficam escondidos no verbo. Show de bola, né? Ótimo, sobrou para o simples e para o composto. Quem é o núcleo ali, gente? Aplausos. Aplausos é o núcleo. Se ele é um núcleo, logo eu tenho um único núcleo. Logo, portanto, temos aí sujeito simples. E quando você tiver dúvida, basta colocar na ordem direta. Aplausos choveram para ele. Mas, professor Léo, ali não é um fenômeno da natureza? Não, ali nós temos o sentido figurado. Legal? O sentido figurativo. Não tem como chover aplausos, tá? Não tem como ali chover aplausos, tá bom? Choverem aplausos, né? Melhor dizendo. Ficou claro, gente? Gabarito letra D. Então, ótimo. Vamos aí, então, para mais uma questãozinha. Legal. Vamos aí para mais uma questãozinha. E aí eu vou explicar novamente. Olha só, galera. Agora, o que a banca pode fazer também, gente? Ela pode dar várias frases e pedir para você identificar o sujeito. Vou analisar com vocês aqui o enunciado. O mais importante em uma prova de concurso é entender o enunciado. As orações sem sujeito, formadas apenas pelo predicado, articulam-se a partir de um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não tem sujeito. Houve 20 vagas na escola. Fazia 10 anos. Choveu muito ontem. Isso é chamado de verbo impessoal. Ele fica no singular, ele não apresenta sujeito. Assinale a alternativa em que apresenta uma oração. Falou em oração, falou de verbo. Essa oração é sem sujeito. E aí fica a dica do professor Léo. Toda oração sem sujeito, o verbo tem que ficar no singular. Toda oração sem sujeito, tá? Em regra, o verbo fica no singular. Tudo bem, galera? Claro que há um outro caso aí, mas nesses 3 casos nós iremos colocar no singular. Vamos lá para a explicação? Assinale a alternativa que apresenta uma oração sem sujeito. Letra A. Vamos identificar o verbo bateram. Bateram está no plural. Tchauzinho para a letra A. Mas vamos tentar achar o sujeito. Quem é que bateu? Eles. Eles bateram a porta. Nesse caso, nós temos sujeito indeterminado. Anote, quando houver o pronome reto, eles, escondido no verbo, nós vamos chamar de sujeito indeterminado. Tchauzinho para a letra A. Letra B, andam espalhando boatos. Quem é o verbo? Andam. Andam está no plural. Tchauzinho para a letra B. Porque eu já lhe falei que oração sem sujeito, com o verbo haver, o verbo fazer, ou fenômeno da natureza, nesses 3 casos, os verbos ficarão no singular. Olha a dica! Quem é que anda? Eles. Eles andam espalhando. Sujeito indeterminado. Letra C. Abolimos todas as regras. Abolimos está no plural. Como assim, professor? Qual é o plural do pronome reto eu? Nós. Nós abolimos. E aí, o sujeito ali está subentendido. Ou sujeito oculto. Ou sujeito elíptico. Ou também sujeito desinencial. Porque está escondido pelo verbo. Está escondido no verbo. Então, tchau para a letra C.
Letra D, ele já chegou aqui. Muito fácil. Verbo chegar. Quem é que chegou? Ele. Ele, sujeito simples. Sujeito apareceu na frase. E na letra E, na cidade, amanheceu repentinamente. Então, amanheceu repentinamente na cidade. Ali, amanhecer está no sentido de fenômeno da natureza, certinho? Verbo no singular, oração sem sujeito. Logo, eu tenho um verbo impessoal, gabarito, letra E. Olha aí, gente, a explicação passo a passo para vocês. A Renata Alves coloca para gente lá, vou até colocar a Renata Alves. Olha aí o que a Renata Alves faz. Simplesmente incrível. Olha aqui a mais uma aluna exibindo. Maria, ótima aula. Gente, que legal, que legal. É muito bom. Professor, o eles não é oculto? Não, Luciano. O eles jamais será oculto, tá bom, gente? Nesse caso, não. Legal aí? Então, ótimo, gente. Olha a nossa aula aí. Tá aí também. Estou aqui para mostrar um pouco da gramática simplificada do professor Léo. Um livro excepcional, muito bom, bem explicado, bem elaborado. E eu vou falar para vocês, ótimo benefício e custo, viu? Adorei, viu? Sensacional. Parabéns, viu, professor? Tamo junto, rumo à aprovação. RF Brasil.